Fala galera, tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje nossa sexta aula, né? Essas mensagens fazem parte de um curso introdutório sobre o Sermão do Monte. Nós estamos aqui na sexta bem-aventurança, que está lá em Mateus 5, no seu versículo de número 8, e diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Mas começando já com aquela super indagação, né? O que é ser limpo de coração? Quem são os limpos de coração? Sabe quem são? Aqueles que tinham lamentado o seu pecado, aqueles que tinham lamentado a impureza do seu coração, devido a ter um coração maligno, maldoso, um coração egoísta, um coração que não olha para o outro como seu próximo, mas para o outro como um competidor. Então, bem-aventurados, mais que felizes, felicíssimos, afortunados, aqueles que limparam o seu coração, lavaram o seu coração pelo próprio Cristo. Então o cristianismo ele consiste nisso, justamente nessa grande mensagem, e ele começa por isso. Qual é o estado do seu coração? Todas as vezes que a gente olha o processo bíblico, a estrutura bíblica, e quando aparece o coração, é importante a gente entender que ele é tido como o centro da nossa personalidade. Mas ele não indica meramente, gente, sede de afeto, sede das emoções, não. Ele tem três conceitos. O primeiro conceito é: o coração ele é o centro do ser e da personalidade de todo e qualquer indivíduo. Ele é igualmente a fonte onde brota tudo quanto sai e tudo quanto segue. Também inclui vontade e inclui as emoções. A grande sacada quando a gente fala da limpeza do coração aqui, essa palavra coração, ela considera o homem, o ser humano, na sua totalidade. Isso mesmo. Corpo, mente e alma, E foi precisamente nessa totalidade que o nosso Senhor quis destacar, que o Senhor Jesus quis destacar nessa sua aula, nesse seu sermão, onde tinha ali os discípulos sentados, e aquela multidão, multidão na Bíblia, lembra disso? Mais de 5.000 pessoas, e não contavam nem mulheres e nem as crianças. Então, gente, tinha muito mais, Se você pensar que naquela época não tinha Netflix, não tinha Disney Plus, o que acontecia? Filho neles, não é assim? Então, se a gente pensar que 5.000, cada um tem no mínimo 2 filhos, a gente está falando de mais de 10.000 pessoas nessa multidão aí, ouvindo essa mensagem, essa aula do próprio Deus, do Cristo ressurreto. Então, bem-aventurados os limpos de coração, sabe por quê? Porque Deus queria falar: para aí de ficar na superficialidade, Eu não quero você na superfície, mas eu quero entrar no seu âmago, Eu quero na fonte aonde manam todas as suas atividades. Então a verdade é que o cristianismo, quando fala da limpeza do coração, ele está falando de uma verdade que é tão profunda, que é tão profunda que penetra a nossa alma. Então, a questão aqui primordial, o evangelho sempre, gente, sempre, o evangelho sempre vai enfatizar o seu aspecto total, a totalidade do ser humano, a totalidade da palavra, a totalidade da transformação, Não existe meio termo. Ou é quente ou é frio, morno, não existe aqui, tá? E a limpeza do coração é por aí que o evangelho começa. O limpo traz a ideia de purificado, de destituído de uma contaminação. Podemos lembrar aqui do Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável. Tudo começa pelo seu coração. Porque do coração precede as fontes do quê? A fonte da vida. Cuide do coração, gente. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Bem-aventurados, mais que felizes, felicíssimos, afortunados, aqueles que enchem o seu coração da palavra de Deus, do amor de Cristo, da fé,
no único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Um forte abraço a todos.